Os destaques desta edição. Encontrado com vida, delegado que caiu nos Solimões após confronto com traficante. Motoqueiro fantasma executa rapaz de 19 anos na Cidade Nova. Homem se recusa a entregar celular e é morto com tiro no peito por assaltantes do Santa Inês. Petrobras sobe preço do diesel e da gasolina nas refinarias. STF tira Renan da presidência do Senado. Jorge Viana do PT assume o comando da casa e o seu partido já fala em barrar PEC do teto. Funcionária da administração de aeroportos que detectou irregularidades no voo da morte pede refúgio no Brasil. Comandante da Lemia tinha ordem de prisão na Bolívia por ter abandonado a Força Aérea. Avião que levava Xuxa para o Piauí faz pouso de emergência após ser atingido por raio. Com investimentos previstos de 145 bilhões de dólares, Conselho de Administração da Suframa faz hoje sua última reunião do ano. Belo confirma. Estado conclui nos dias 14 e 15 pagamento do 13º salário. Serão mais 250 milhões injetados na economia do estado. O Jornal da Manhã começa agora. 5h48. Previsão do tempo. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que o dia será de sol entre poucas nuvens. O Climatempo fala que é de 60% a probabilidade de chover 8 milímetros. A temperatura que no momento é de 24 graus, com sensação térmica de 26, terá máxima de 34 graus Celsius, com sensação térmica de 36 graus. A umidade no ar está em 85%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 6 de dezembro, é o 340º dia do ano. Faltam 25 dias para acabar 2016. É dia de São Nicolau. O nível fluviométrico do Rio Negro, 17 metros e 61 centímetros em relação ao mar. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, o Negro havia baixado mais 4 centímetros. Opera sem restrições para pousos e decolagens o aeroporto Eduardo Gomes. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1534, fundada a cidade de São Francisco de Quito, atual capital do Equador. 1820, vitória de San Martín na Batalha de Pisco, importante para o processo de independência do Peru. 1865, a 13ª emenda à Constituição norte-americana encerra formalmente a escravatura no país. 1868, ocorre a Batalha de Tororó, na Guerra do Paraguai, entre 5.000 paraguaios e 13.000 brasileiros comandados pelo então Marquês de Caxias. 1877, o cientista Thomas Alva Edison faz a primeira gravação de som que se tem notícia, num aparelho construído por ele mesmo. 1880, Buenos Aires é declarada a capital da República da Argentina. 1917, o barco Monte Branco, que transportava 3.000 toneladas de dinamite, choca com outro barco belga, provocando a morte de 1.600 pessoas. 1946, o químico norte-americano Willard Lieb apresenta um relógio atômico capaz de medir o tempo com tanta precisão que atrasaria no máximo um segundo em 300 mil anos. 1951, Getúlio Vargas envia ao Congresso o projeto que cria a Petrobras. Em 1956, Nelson Mandela, líder do movimento contra a segregação racial na África do Sul, é preso junto com outras 156 pessoas por causa de atividades políticas em seu país. 1997, um avião militar russo cai em uma área residencial na Sibéria, matando 46 pessoas. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Em celebração ao término de mais um ano de atividades e comemoração à chegada do Natal, alunos de 60 a 90 anos no Liceu Artes e Ofícios Cláudio Santoro misturam criatividade, talento e dinamismo nas apresentações do Alto de Natal. Dança, teatro e coral fazem parte do espetáculo que será apresentado nesta terça-feira a partir das 19 horas no Centro Estadual de Convivência do Idoso. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN, anunciou que realizará nos dias 9 e 10 deste mês o último leilão de veículos do ano
em Manaus. Mais de 600 veículos entre motos e carros estarão disponíveis. O evento será realizado de forma presencial e online. O leilão acontece às 10 horas da empresa VIP Manaus, localizada na rua Visconde Sinimbu, no Parque das Laranjeiras. O Jornal da Manhã está nas ruas da cidade e traz informações com o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas. Bom dia. Vamos esperar daqui a pouco o contato com Alberto Pellegrini. O programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus abriu processo de remanejamento nesta segunda-feira para preencher 6.739 vagas remanescentes da segunda e primeira chamadas, todas em bolsas de 50%. De acordo com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, estão aptos para participar todos os candidatos habilitados no edital, mas que ficaram na condição de reserva do programa após as duas primeiras chamadas. Após os 3 dias de processo do remanejamento, a ESP fará o cruzamento de informações do portal do candidato e divulgará o resultado na próxima semana. Já a entrega de documentos, tanto do remanejamento quanto da segunda chamada, acontece nos dias 14, 15 e 16 deste mês. Nesta quarta-feira, de 8 às 12 horas, no Centro de Convenções Vasco Vasques, o governo do estado irá realizar o Cidadania Inclusiva, um evento em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é celebrado no dia 3 de dezembro. As ações serão desenvolvidas pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED, Fundo de Promoção Social, demais entes da estrutura do governo e as organizações da sociedade civil. Durante o evento, pessoas com deficiência e seus familiares poderão usufruir de diversos serviços como emissão de documentos, orientações jurídicas, previdenciárias, atendimentos de saúde, entre outros, além de momentos culturais com shows e apresentações artísticas. Haverá ainda a entrega de cadeiras de rodas adquiridas pelo Fundo de Promoção Social às pessoas cadastradas no Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência e que receberam previamente a visita da equipe multidisciplinar da CEPED. Vamos tentar um novo contato com Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Estamos com problemas técnicos no contato com o companheiro Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade. O governo do estado, por meio da Secretaria de Política Fundiária e em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, vai entregar 102 títulos definitivos para trabalhadores rurais da comunidade Bom Sucesso, na área rural de Manaus. A entrega será na próxima quinta-feira, dia 8 às 9 horas, no Centro Social Dorval Chagas, localizado na comunidade à margem esquerda do rio Solimões. O tema violência sexual contra a mulher teve um crescimento. A reportagem que você vai ouvir agora trata do amparo às vítimas de estupro em Manaus. Ela foi produzida pelos alunos Marden Nogueira, Aline Maia, Ralph Ricardo, Tainá de Oliveira e Christian Figueiredo, do 5º período de jornalismo do Centro Universitário do Norte, Uninorte, Lauriette, a partir de um trabalho da disciplina de práticas radiofônicas ministradas pelo professor Rômulo Araújo. Os nomes das pessoas são fictícios, já que elas pediram para não serem identificadas. A reportagem é de Larissa Balheiro. É uma grave violação dos direitos humanos. Seu impacto varia entre consequências físicas, sexuais e mentais. Caladas pelo medo, humilhação e críticas, as vítimas acabam buscando ajuda muito tarde. E, na maioria das vezes, são obrigadas a amadurecer mais rápido do que o previsto. Não sei se eu posso dizer que exatamente tinha uma frequência, digamos que era azar. Era estar no momento errado, na hora errada. Uma pesquisa realizada pela Central de Atendimento à Mulher registrou em 2015 cerca de 10 casos de violência sexual por dia, identificando um aumento significativo no número de casos em relação aos anos anteriores. Contudo, as pesquisas não podem prever casos como o de Ana Maria. Foram várias noites, aqui em casa mesmo. Uma vez a nossa mãe pegou a gente na cama, ele tava só de toalha, tava em cima de mim. Não tem como denunciar. A violência do corpo é a porta de entrada para o trauma psicológico da mulher. Muitas delas, que passam pela situação ainda quando meninas, trazem a bagagem de dor que foi acumulada através dos anos. Não cheguei a denunciar. Na verdade, a gente sente muita vergonha do que acontece. Muita vergonha de
não ter feito algo, muito medo do que qual castigo nós receberíamos por isso. No ano de 2013, foi sancionada a lei que prevê o atendimento imediato em todos os hospitais integrantes da rede SUS para mulheres vítimas de violência sexual. A lei de número 12.845 também é responsável pelo amparo médico, psicológico e social das vítimas. A psicóloga da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, Janete Vieira, afirma ainda que o acompanhamento é disponibilizado através de uma rede psicossocial. A rede é uma rede psicossocial, onde trabalha assistente social, psicóloga junto. Aqui no SAP tem a rede. Dentro da delegacia, como aí no SAP também, não se há fazendo terapia, não tem esse acompanhamento, essa continuidade de sessões. O que a gente faz? A gente encaminha para a rede de apoio, onde elas vão fazer uma psicoterapia a cada 15 dias ou semanal, dependendo. De acordo com a assistente social do SAPEM, Simone Menezes, a rede é composta por 3 vertentes, que é coordenada pela Secretaria Executiva de Mulher. 3 serviços são diretamente coordenados, que é o SAPEM, que é esse atendimento emergencial, que é o CREAM, que é o de acompanhamento das vítimas de violência, e existe a Casa Abrigo, Antônio Nascimento Priante, que é onde ficam essas mulheres que não têm para onde ir. O acompanhamento em amparo previsto por lei pode permitir uma nova chance e qualidade de vida. Mas para que isso seja possível, é necessário falar, o que não é uma tarefa fácil, como diz Maria Aparecida. Não tenha medo de agir, não tenha medo de fazer, não tenha medo de falar. Exponha. Eu acho que meu erro foi não expor na época aquela pessoa. E hoje, sem sombra de dúvidas, eu exporia mesmo, eu falaria, gritaria. Com certeza eu não ficaria só, como eu fiquei naquela época. Com edição e sonorização de Aline Maia, produção de Marden Nogueira, Tainá Oliveira, Aline Maia, Lídia Figueiredo e Ralph Ricarte. Cinco horas e 59 minutos. Emissoras de serviços de som que estão retransmitindo o Jornal da Manhã em todo o estado. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Moyuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Almeida FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Nova FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Pão e eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Nós 6 irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica do Caviana. Beruri Josivan, em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Voz Amiga no Lago do Libão. Voz da Conquista, Bairro Novo Manacá e Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. O programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus abriu processo de remanejamento nesta segunda-feira para preencher 6.739 vagas remanescentes da segunda e primeira chamadas, todas em bolsas de 50%. De acordo com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, estão aptos para participar todos os candidatos habilitados no edital, mas que ficaram na condição de reserva do programa após 2 primeiras chamadas. Após os 3 dias de processo do remanejamento, a ESP fará o cruzamento de informações do portal do candidato e divulgará o resultado na próxima semana. Já a entrega de documentos, tanto do remanejamento quanto da segunda chamada, acontece nos dias 14, 15 e 16 deste mês de dezembro. 6 horas e 6 minutos em Manaus. Vamos tentar um contato lá com Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Não estamos conseguindo contactar com os companheiros de externa.
Na manhã desta terça-feira, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado julga 51 processos, entre os quais estão prestações de contas, representações, recursos e denúncias. E com a presença de vários segmentos da sociedade civil organizada e em alusão ao Dia Internacional contra a Corrupção, celebrado na próxima sexta-feira, o Tribunal de Contas do Amazonas, TCA-MCD, nesta quarta-feira, às 9 horas, no seu auditório, um grande encontro dos órgãos que integram a rede de controle da gestão pública no Amazonas, com os membros dos conselhos municipais e estaduais de saúde e educação, dentre outros, representantes de associações e sindicatos e cidadãos interessados na correta aplicação do dinheiro público. O prefeito de Itacoatiara, Mahmoud Ahmed Filho, agradeceu ontem ao governador José Melo o início da recuperação da estrada Manaus-Itacoatiara M10. Mahmoud disse que essa estrada está sempre a merecer reparos porque existem trechos construídos em terra firme e que quase não tem seu asfalto danificado, e outros em lugares onde o terreno retém as águas das chuvas e que são constantes durante todo o ano. A população de Humaitá vem encontrando sérias dificuldades para realizar saques e depósitos na única agência do Banco Bradesco, por estar com o serviço sempre indisponível, principalmente nos fins de semana. A denúncia do presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Cabo Maciel, líder do PEC, falou da indignação dos correntistas. A entrega da segunda etapa da ligação viária Presidente Dutra LPD e Orla, localizada na margem direita do Igarapé do São Raimundo, entre a rua Oswaldo Cruz até a Presidente Dutra, no bairro da Glória, foi transferida de hoje para o dia 12, segunda-feira. A obra do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus, integra o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o PROSABIM 3. Com investimentos de 25,59 milhões, a segunda etapa da ligação viária Presidente Dutra tem sistema viário que inclui calçadão, microdrenagem, meio-fio e sarjeta, iluminação pública, pintura de sinalização horizontal e vertical, ciclovia e urbanização da orla. Construída numa extensão de 825 metros, esta obra interligará a nova via ao bairro da Glória, melhorando o fluxo de trânsito do local. O Conselho de Administração da Sulframa Gás realiza nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, sua 277ª reunião, ou seja, a reunião de número 277, que é a ordinária e último encontro oficial de 2016, para analisar uma pauta com investimentos totais de mais de R$500 bilhão, 145,7 milhões de dólares, e geração de pelo menos 398 empregos ao longo dos próximos 3 anos no Polo Industrial de Manaus. A pauta contém 26 projetos, sendo 7 de implantação e 19 de ampliação, atualização ou diversificação. A reunião tem a presença confirmada do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, que irá presidir o evento, e também da superintendente da Sulframa, Rebeca Garcia, dos conselheiros representantes dos vários ministérios integrantes do CAS, de agentes políticos e de representantes de entidades de classe e da sociedade civil. O governador José Melo anunciou na tarde desta segunda-feira que a última parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais será paga nos próximos dias 14 e 15 deste mês de dezembro. A medida deve injetar mais de 250 milhões de reais na economia do Amazonas. Anteriormente, Melo anunciou que o pagamento seria feito em 3 parcelas de 30%, 20% e 50% do valor até dezembro. Entretanto, o governo informou que fará o pagamento de 70% do total nos dias 14 e 15. Em julho, foi adiantado 30% do valor para os funcionários, de acordo com o secretário estadual da Fazenda, Afonso Lobo, e o pagamento será feito a cerca de 70 mil funcionários. Loteria. Aqui na concurso 4.250 não teve acertador. A estimativa de prêmio para hoje é de R$2.200.000. A quadra saiu para 110 apostas, cada uma vai receber R$3.910,67. O terno teve 7.022 apostas ganhadoras com premiação individual de R$92,12. A Loto Fácil no concurso, mas antes vamos aos números aqui, né, Eduardo? Dezenas sorteadas 04, 07, 47, 51 e 53. Vamos repetir os números da quina. 04, 07, 47, 51 e 53. Agora sim, vamos à Loto Fácil, o concurso 1444, que saiu para 3 apostadores de Surubim, em Pernambuco, em Toledo, como sempre, no Paraná, e Santos, em São Paulo. Cada um vai receber R$677.563,60
Com 14 acertos, foram 435 os ganhadores e cada um deles recebe R$1.437 e mais 80 centavos. 13 acertos, 14.685, R$20. 12 acertos, 171.577 apostas. Premiação, R$8. Muita gente com 11 acertos, 907.008 apostadores, cada um recebe R$4. Vamos às dezenas da Loto Fácil nesse concurso 1444. 01, 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20 21 e 24. Vamos repetir os números da Loto Fácil. 01, 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20 21 e 24. 6 horas e 15 minutos em Manaus. Esportes. A Conmebol declarou a Chapecoense como campeã da Copa Sul-Americana de 2016. Antes do acidente aéreo, o time catarinense disputaria a final do torneio continental com o Atlético Nacional da Colômbia. Com o título, a Chape conquista também vaga na Libertadores de 2017, prêmio de $2 milhões. Também se classifica para a disputa da próxima Recopa Sul-Americana, na qual enfrentará justamente o Atlético Nacional. A oficialização do título da Copa Sul-Americana para a Chapecoense classificou São Paulo e Fluminense para a edição de 2017 do torneio. Isso porque o título garante à equipe catarinense, que está em 9º lugar no Brasileirão, uma vaga na Libertadores do ano que vem. Como consequência, o G12, zona de classificação sul-americana, passou a ser G13. O presidente em exercício da Chapecoense, Ivan Toso, afirmou nesta segunda-feira que a Confederação Brasileira de Futebol vai realizar um amistoso entre a seleção brasileira e a seleção colombiana para ajudar as famílias dos jogadores que foram vítimas do acidente aéreo ocorrido na madrugada da última terça-feira na região de Medellín, na Colômbia. De acordo com o dirigente, a partida deverá ser realizada em janeiro. O estádio será escolhido pelo clube catarinense. O jogo pode acontecer no Maracanã ou até na Arena Condá. A última rodada do Campeonato Brasileiro terá 9 partidas e um WO duplo no jogo que seria disputado por Chapecoense e Atlético Mineiro. A CBF vai enviar um quarteto de arbitragem para a Arena Condá em Chapecó apenas para cumprir formalidades. Como os clubes já informaram que não jogarão, os árbitros não vão entrar em campo. Ficarão no vestiário aguardando as escalações de cada time que não chegarão. Depois de 30 minutos de espera, os árbitros decretarão o fim do jogo com derrota de 3-0 para os dois. Na prática, não haverá consequência nenhuma para Chapecoense e Atlético Mineiro na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Todas as outras partidas estão confirmadas, todas com homenagens à Chape, semelhantes às que serão realizadas na decisão da Copa do Brasil. O jogo entre Fluminense e Internacional também está confirmado. Polícia. O motorista foi preso na madrugada de ontem depois de agredir com socos e chutes a companheira dele, uma dona de casa de 38 anos, na residência do casal no conjunto Parque das Nações, bairro de Flores. Em depoimento, a vítima relatou que já foi agredida várias vezes pelo companheiro e todas as vezes que o suspeito está sob efeito de bebidas alcoólicas, ou seja, adernado, fica com comportamento agressivo. Policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária efetuaram a prisão do motorista no momento em que ele agredia a própria mulher com chutes e socos. Um grupo criminoso formado por 6 pessoas, sendo 2 mulheres e 4 homens, fez um arrastão em uma boutique localizada na rua São Pedro, na zona leste. De acordo com testemunhas, os suspeitos roubaram todas as roupas da loja, uma televisão, um frigobar, um computador, joias e até carpete do estabelecimento comercial. Segundo o proprietário da loja, Tânia Holanda, o prejuízo está avaliado em R$80 mil. O bando estava em 3 carros, sendo um táxi modelo Etios e placas PH 7227, que tinha sido roubado algumas horas antes, e mais 2 veículos não identificados. Os assaltantes ainda trocaram tiros com policiais militares, mas conseguiram fugir com o furto da loja. 2 crimes aconteceram durante a noite. O motoqueiro fantasma executou um rapaz de 19 anos na Cidade Nova. Ele conversava à porta de casa quando o matador apareceu. Um homem se recusou a entregar seu celular e acabou morto com um tiro no peito por assaltantes no bairro de Santa Inês.
Polícia Militar deflagra a Operação Natal Boas Festas em Iranduba. Motos e carros são apreendidos. A reportagem é de J. Rai. Para conter a onda de assaltos que tem assustado os comerciantes e a população em geral de Iranduba, incluindo o distrito de Cacau-Pireira e comunidades da zona rural, a 8ª Companhia Independente de Polícia Militar deu início no último fim de semana à Operação Natal Boas Festas. O ponto alto da operação foram as blitzes realizadas em vários pontos da cidade para pôr ordem no trânsito e combater a criminalidade, com destaque para o tráfico de entorpecentes. De acordo com o novo comandante da 8ª CIPM, Major Ed César de Souza Cordeiro, foram apreendidos durante a ação 2 carros e 161 motos. As abordagens no trânsito vão prosseguir. Elas já haviam sido anunciadas pelo comandante há 2 semanas, quando ele tomou posse no cargo. A questão do trânsito é um desafio que nós estaremos empregando nossos policiais militares, de tal maneira que eles possam ter a tranquilidade de abordar os condutores, como também os passageiros, fazer o controle não só na questão da parte legal dos transportes, que é a questão da documentação, também fazer as abordagens na questão do desarmamento, na questão do antidrogas e com isso trazer uma visão bem ampla para a segurança do município. A presença mais constante da polícia nas ruas de Iranduba deve resolver um outro problema que tem tirado o sono de quem opta por ficar em casa para repousar, mas nem sempre consegue, por causa do barulho ensurdecedor dos chamados paredões que varam as madrugadas nos postos de combustíveis e em outras partes da cidade. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h24 em Manaus. Os réus Cleiton Araújo Viana, Samuel Cabral e Charles da Silva Farias deixaram de ser julgados ontem pelo crime de tentativa de homicídio e ainda tiveram suas prisões revogadas por conta da ausência do laudo pericial que há mais de 2 anos vem sendo solicitado pela Justiça, porém o Instituto de Criminalística até ontem ainda não havia enviado. Esse laudo é uma prova essencial para o julgamento, além de ser uma prova técnica do crime, disse o promotor de Justiça, Edinaldo Medeiros. Cleiton, Samuel e Charles são acusados de crime de tentativa de homicídio contra Francisco Lohane Carvalho, associação criminosa e formação de quadrilha. O sargento do Exército Brasileiro Luiz Eduardo Mota Gomes, de 38 anos, foi atingido por 2 tiros após sofrer um assalto na manhã de ontem. O crime aconteceu na Avenida Guaruba, no bairro Distrito Industrial 1, na Zona Leste. 2 homens ainda não identificados pela Polícia Civil cometeram o crime, conforme informações do relatório da 7ª Companhia Interativa Comunitária SICOM da Polícia Militar. Os homens estavam em uma motocicleta e já chegaram atirando contra o sargento. O militar estava em uma motocicleta modelo CB300 de cor amarela e placa OAC 0679, quando foi abordado e baleado pelos criminosos. O delegado da Polícia Civil, Tiago Garcês, que desapareceu após cair no rio durante uma troca de tiros com traficantes colombianos, foi encontrado com vida por volta das 23 horas de ontem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, 600 quilos de drogas foram apreendidos durante a operação. Garcês estava desaparecido desde o início da noite. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, uma equipe formada por policiais civis e militares saiu por volta das 11 horas da sede do município de Coari para apurar uma ocorrência de furto de uma embarcação. Quando retornavam do local, Garcês e a equipe se depararam com uma lancha com drogas abandonada na margem do rio. No momento da verificação, a Secretaria de Segurança conta que os policiais foram surpreendidos com tiros vindos da mata e entraram em confronto com os traficantes. Os policiais e o capitão Renison Queiroz conseguiram sair do local e pedir reforços. Eles não ficaram feridos. Tiago Garcês foi encontrado por volta das 23 horas em um barranco. Uma equipe formada por policiais de Manaus e de Tefé foram enviados ao local do tiroteio para dar apoio no resgate na busca pelos colombianos. Últimas notícias. A bolsa teve queda de 0,8% com 59.831,73 pontos. Os resultados foram puxados principalmente pelo desempenho negativo das ações da Petrobras e dos bancos. No mercado de câmbio, o dólar caiu 1,24% e está cotado em 3,429.
O desempenho do Brasil em ciências, leitura e matemática em 2015 será divulgado hoje. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, engloba 70 países e acontece a cada 3 anos e acabou de ser divulgado. O Brasil está ocupando as últimas posições nos rankings das 3 disciplinas avaliadas pelo PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, em 2015. Segundo os dados divulgados nesta terça-feira, o país aparece na 6ª pior colocação em matemática, a 12ª mais baixa em leitura e a 8ª menor em ciências, levando em conta todas as economias e os países submetidos à prova naquele ano. Singapura, Eduardo, ouvinte do Jornal da Manhã, está no topo nas 3 áreas avaliadas. Outros destaques entre os melhores são as províncias chinesas de Hong Kong e Macau, além do Japão, o Canadá e a Estônia. Portanto, o Brasil cai e fica entre os piores países em ranking mundial de educação. Será divulgado hoje o desempenho da indústria automobilística em novembro. O setor amarga o pior ano desde 2003. Até outubro a queda é de 17,7% em relação ao mesmo período de 2015. Menos de um mês após reduzir o preço da gasolina, a Petrobras anunciou nesta segunda-feira reajuste do combustível de 8,1% em média em suas refinarias. Para o consumidor final, o litro pode ficar 0,12 centavos mais caro se o aumento for repassado integralmente. O preço do litro do óleo diesel também subiu 9,5% em média na refinaria, ou se repassado integralmente 17 centavos de real na bomba. Essa foi a primeira vez que a companhia elevou os preços da gasolina e do diesel desde outubro de 2015. O aumento foi decidido por um comitê de executivos da empresa que levou em conta as oscilações da cotação internacional do petróleo e dos seus derivados, além da taxa de câmbio no período recente. O consumo de energia elétrica no Brasil caiu 2,8% em outubro para 38.079 gigawatts hora, segundo dados divulgados ontem pela empresa de pesquisa energética. Segundo a empresa de pesquisa energética, a EPE, a queda refletiu a conjuntura econômica e as temperaturas mais amenas na comparação com outubro do ano passado. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, informou ontem que o Brasil perdeu 3,5 milhões de acessos móveis em outubro de 2016, na comparação com o mês de setembro. De acordo com a Anatel, o país fechou o mês de outubro com 247,4 milhões de linhas móveis, que englobam telefones celulares, internet móvel e chips de acesso M2M usados, por exemplo, no rastreamento de automóveis. Na comparação com outubro de 2015, o número de linhas móveis caiu 9,62%, o que significa o cancelamento de 26,3 milhões de acessos. Esportes. As seleções de Brasil, Rússia, Itália e Costa Rica, que vão protagonizar a Copa Caixa Internacional de Seleções de Futebol Feminino, que inicia nesta quarta-feira em Manaus, fizeram o reconhecimento de campo da Arena da Amazônia na manhã de ontem. O torneio recebe apoio do governo do Amazonas via SEGEL, Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer. A 6ª e última reunião deste ano do CAS, Conselho de Administração da SUFRAMA, vai acontecer às 10 horas da manhã na sede da SUFRAMA. A 277ª reunião ordinária apresenta uma pauta com 26 projetos, sendo 7 de implantação e 19 de ampliação, atualização ou diversificação, além de investimentos totais de mais de R$500 bilhão, ou 145,7 milhões de dólares, e geração de pelo menos 398 empregos nos próximos 3 anos no polo industrial de Manaus. Durante todo o ano foi contabilizada a aprovação de mais de R$2,5 bilhões em investimentos totais acumulados e as previsões de geração de 3.295 empregos diretos nos primeiros 3 anos de implantação dos projetos. O encontro terá a presença confirmada do titular do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, da superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia,
dos conselheiros representantes dos vários ministérios integrantes do CAIS, de agentes políticos e de representante de entidade de classe e da sociedade civil. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Antônio Silva, os números contabilizados durante as 6 reuniões ordinárias que ocorreram em 2016 são positivos e demonstram que novos empregos serão gerados ainda que a médio ou a longo prazo. O empresário considera que a instabilidade política ainda é maior entrave para o desenvolvimento econômico do país. A esperança é de que nos próximos meses não tenhamos novos acontecimentos negativos ou acidentes que travem os trabalhos, comentou ele. 6h36 em Manaus. O número de recuperações judiciais requeridas de janeiro a novembro de 2016 cresceu 51,1% em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 1.718 ocorrências no ano corrente até novembro, ante 1.137 no mesmo período de 2015. As micro e pequenas empresas lideraram os requerimentos com 1.065 pedidos, seguidas pelas médias 420, grandes empresas 233. Os dados foram divulgados ontem pela Serasa Experian. Em novembro, no entanto, o número de recuperações judiciais apresentou leve diminuição de 3,3%. Foram 118 requerimentos no mês passado, ante 122 em novembro de 2015. O número de recuperações judiciais continua elevado no país. A partir das 9 horas desta quinta-feira estará disponível para consulta o 7º lote de restituição do Imposto de Renda de 2016 e os lotes residuais de exercícios anteriores, que são aqueles que caíram na malha e foram liberados. No Amazonas, 23.373 contribuintes receberão mais de 36 milhões em restituição. O crédito bancário será realizado no dia 16 de dezembro. Após o pagamento das restituições para contribuintes idosos e com deficiência física, mental ou moléstia grave, as restituições serão pagas pela ordem de entrega da declaração do imposto de renda, desde que o documento tenha sido enviado sem erros ou omissões. Ao contrário, você estará simplesmente na boca do leão. 6h37 em Manaus. A Venezuela iniciou nesta segunda-feira os trâmites para ativar o mecanismo de resolução de controvérsias do Mercosul, visando ter reconhecido a sua presidência rotativa e reverter sua suspensão do bloco, informaram fontes oficiais. Um homem foi condenado nos Estados Unidos à prisão perpétua sem opção de recorrer à liberdade condicional por esquecer o filho dentro de um carro sob um sol intenso, o que provocou a morte da criança enquanto enviava mensagens com teor sexual em seu escritório. O promotor Chuck Boring disse que Justin Ross Harris, de 36 anos e nascido na Geórgia, deixou que o bebê de 26 meses morresse da forma mais horrível e inimaginável. Se fosse no Brasil, muita gente já estaria cumprindo prisão perpétua. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe prestará homenagem aos mortos em Pearl Harbor, mas não pedirá perdão durante a viagem à primeira de um líder nipônico à base americana, anunciou um porta-voz do governo. A viagem acontecerá pouco depois de uma visita histórica de Barack Obama a Hiroshima, a primeira de um presidente dos Estados Unidos no exercício do cargo, à cidade atingida pela primeira bomba nuclear. A funcionária da Administração de Aeroportos e Serviços Auxiliares de Navegação Aérea da Bolívia, Célia Castededo Monastério, procurou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal em Corumbá na manhã de ontem em busca de informações sobre refúgio. Ainda não foi dada entrada a nenhum pedido. Célia disse às autoridades que alertou o representante da companhia Lamia e transportava a delegação da Chapecoense, que sofreu um acidente na madrugada da terça-feira próximo a Medellín, de que a quantidade de combustível era insuficiente e que não seria possível chegar a outro aeroporto no caso de uma emergência. O relato foi feito às autoridades depois do acidente. A funcionária foi afastada das funções desde a última quinta-feira. O piloto boliviano Miguel Quiroga, que comandava o avião da companhia aérea Lamia, estava sendo processado na Bolívia e tinha ordem de prisão decretada por ter deixado a Força Aérea. O capitão Quiroga, que era o piloto do avião que se acidentou, estava sendo julgado pela Força Aérea Boliviana. Inclusive tinha um mandado de prisão contra ele, afirmou nesta segunda-feira o ministro da Defesa, Jaime Ferreira, segundo a agência ABI. De acordo com o ministro, Quiroga e outros 4 militares que deixaram a Força Aérea estão sendo processados por essa razão,
mas conseguiram evitar a prisão apresentando recursos à justiça. Eles receberam uma formação profissional, um investimento do governo e de repente no meio de cumprir com o acordo de devolver esses conhecimentos e habilidades à Força Aérea ao governo, preferem renunciar, explicou Ferreira. Um morador de Pueblos próximos do morro onde caiu o avião da Chapecoense colocou uma cruz junto à asa da aeronave. A homenagem se multiplicou e uma semana depois da tragédia, o número de cruzes chega a 10. Os colombianos também depositaram flores, velas e água benta no local. Uma cruz foi fincada em homenagem aos 20 jornalistas mortos no acidente. Ela se diferencia porque há um cabo de microfone enrolado nela. O acesso ao local dos destroços é restrito. A Polícia Nacional ordenou o isolamento da área e marcou o perímetro proibido com faixas amarelas. Xuxa Meneghel passou por um grande susto durante um voo na tarde de ontem. A apresentadora voava para Teresina, capital do Piauí, quando a aeronave em que estava foi atingida por um raio. O piloto rapidamente tomou providências e precisou fazer um pouso de emergência em Brasília. Xuxa iria participar de uma inauguração em Teresina, a Casa X. Estavam com Xuxa, o Juno, namorado dela, o José Carlos, que é sócio de sua empresa, e a Mônica Muniz, sua empresária. 6h41 em Manaus. A Justiça de Mato Grosso determinou o bloqueio de 108 milhões em bens do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e de mais 5 sócios dele em 2 fazendas localizadas no Parque Estadual Serra Ricardo Franco, em Vila Bela da Santíssima Trindade, a 562 quilômetros de Cuiabá, por degradação ambiental. Cabe recurso das decisões. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, informou nesta segunda-feira que fechou mais um acordo de leniência com Andrade Gutierrez e com executivos e ex-executivos da empresa. O órgão informou ainda que a empresa admitiu participação em um cartel para as obras da Copa do Mundo de 2014. Segundo o CAD, até o momento há indícios de que pelo menos 5 licitações relacionadas a obras de estádio da Copa do Mundo foram alvo do cartel, incluindo certames na Arena Pernambuco, no Recife, Pernambuco, e no Maracanã, no Rio de Janeiro. O governo deve detalhar hoje a proposta de reforma da Previdência Social que será encaminhada ao Congresso. Ontem o governo confirmou que vai fixar a idade mínima de aposentadoria de 65 anos. As novas regras valerão integralmente para os mais jovens e haverá medidas de transição para homens com mais de 50 anos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, concedeu liminar decisão provisória ontem para afastar Renan Calheiros do PMDB de Alagoas da presidência do Senado. Ele, porém, mantém o mandato de senador. O ministro atendeu a pedido do partido Rede Sustentabilidade e entendeu que, como Renan Calheiros virou réu no Supremo, não pode continuar no cargo em razão de estar na linha sucessória da presidência da República. Com o afastamento do PMDBista da presidência, o senador oposicionista Jorge Viana do PT do Acre, primeiro vice-presidente do Senado, assumirá o comando da casa. Renan e o petista se encontraram à noite na casa do senador. A assessoria do senador Renan Calheiros divulgou nota ontem à noite, na qual afirma a decisão do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal é contra o Senado Federal. Ele afirmou que consultará advogados, mas só se manifestará depois de que tomar conhecimento do teor da decisão do ministro. O petista Jorge Viana do Acre se reuniu ontem à noite com a bancada do seu partido, mas se recusou a dizer o que pretende fazer caso seja confirmado no comando do Senado. O senador petista havia divulgado nota mais cedo dizendo que foi surpreendido pela liminar concedida. Disse que aguardará a notificação oficial do STF, que nesta terça-feira pretende se reunir com os integrantes da mesa diretora para definir as medidas adequadas que devem ser adotadas. O afastamento de Renan preocupa o governo de Michel Temer, que considera prioritária a votação no Senado da emenda do teto dos gastos públicos. O segundo turno está marcado para a semana que vem. O PT, partido de Jorge Viana, é contra o teto. Senadores do PT afirmam que, caso seja confirmado o afastamento de Renan, o novo presidente sofrerá uma pressão fortíssima da base do partido para adiar a conclusão da votação. Em reunião de emergência na residência do presidente do Senado, aliados e Renan Calheiros traçavam um plano para devolvê-lo ao cargo. O clima era o pior possível. É muito sério tirar o chefe de um poder por liminar. Nem com Eduardo Cunha foi assim, reclamou um senador. Caciques cogitam entrar em nome da instituição com um pedido de suspensão do ato à presidência do STF, a presidente Carmen Lúcia. É uma decisão gravíssima, reage Jorge Viana do PT do Acre, sucessor imediato de Renan. Chamuscado com afastamento, Michel Temer passa a depender de 2 fotografias improváveis para reaver alguma normalidade em seu governo. Reabilitar Renan e ver o PT pelas mãos de Viana, colocar o teto de gastos para votar na terça
que vem. Estava prevista para hoje a votação no Senado do projeto que endurece as punições para autoridades que cometem abuso de poder. A votação, entretanto, é uma incógnita após a turbulência causada no Congresso com o afastamento de Renan Calheiros. O relator do projeto do Senado, Roberto Requião, do PMDB do Paraná, apresentou o parecer final ontem e afirmou que retirar a proposta da pauta de votação seria uma covardia brutal. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Ministro do STF afasta presidente do Senado. Renan se recusa a receber notificação. A Folha de São Paulo. Com o PT no comando do Senado, a oposição fala em adiar PEC do teto. O Estado de São Paulo. Previdência terá idade mínima de 65 anos. Militares e policiais ficam de fora. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Avião de Xuxa faz pouso de emergência em Brasília após ser atingido por raio. O Valor Econômico. Andrade Gutierrez fecha a leniência e admite cartel em estádios da Copa. Estado de Minas. Governador Pimentel decreta calamidade financeira de Minas Gerais. No Recife, Jornal do Comércio. Petrobras anunciou aumento de 9,5% do diesel e de 8,1% da gasolina. Fortaleza, Diário do Nordeste. Brasil e Colômbia farão amistoso para ajudar famílias da Chapecoense. Porto Alegre, 0 hora. Helicóptero de noiva pode ter caído por mau tempo. O Brasil Econômico. Universitários que fraudaram a prova do Enem serão expulsos. Edições impressas locais. Começamos com o centenário Jornal do Comércio. Em investimentos industriais no ano somam mais de 2,5 bilhões de dólares. Agora. Em briga de amigos, homem é assassinado com 20 facadas. Em tempo. Vereadores desistem de reajustar salários. A crítica. Delegado está desaparecido. A propósito dessa manchete, o delegado, como o Jornal da Manhã já informou, foi encontrado ontem à noite. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje, e termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Marcos Salles, Hamilton Cabral e Carlos Luiz Silva. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.